Lucas, capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos vós, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e perseguir-vos-ão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então
verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes numa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Lucas, capítulo 21. Os discursos do Salvador neste capítulo indicam, de modo especial, o caráter deste evangelho. O espírito de graça, contrastando com o espírito judaico, encontra-se no relato da oferta da viúva pobre. Mas a profecia do Salvador, que se segue, exige mais detalhes. O verso 6, como dissemos no fim do capítulo 19, não fala senão da destruição próxima da Jerusalém de então pelos romanos. A questão dos discípulos aqui refere-se a esse mesmo acontecimento. Eles não dizem nada acerca do fim do século. Então o Senhor fixa os deveres dos discípulos nas suas circunstâncias antes dessa hora. No verso 8 ele diz, o que não encontramos em Mateus, que o tempo está próximo. Entra também em maior número de detalhes acerca do ministério dos discípulos durante o período de que lhes fala. Encoraja-os e promete-lhes os socorros necessários para as dificuldades que iriam defrontar. As perseguições ser-lhes-ão por testemunho, versos 11 a 19. As passagens correspondentes de Mateus não fornecem esses detalhes relativos aos discípulos, mas apresentam o estado geral das coisas no mesmo sentido que Lucas, acrescentando-lhe, porém, a condição dos judeus, e em particular dos judeus mais ou menos fazendo profissão de receber a palavra. Tudo o que diz respeito ao testemunho, considerado como exercendo-se em relação com Israel, mas estendendo-se às nações, encontra-se no princípio do capítulo 24 de Mateus, verso 1 até o fim do verso 14. Em Lucas 21, esse testemunho é o serviço próximo dos discípulos até ao momento em que o julgamento de Deus ponha fim ao que tinha sido virtualmente terminado pela rejeição de Cristo. Por conseguinte, o Senhor não diz nada, no verso 20, acerca da abominação da desolação de Daniel. Mas fala do fato do cerco de Jerusalém e da proximidade da desolação desta cidade, e não do fim do século, como em Mateus.
São dias de vingança sobre os judeus, que tinham, pela sua rejeição do Senhor, levado ao cúmulo a sua rebelião. E assim, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, isto é, os tempos marcados pelos desígnios de Deus, revelados pelo profeta Daniel, enquanto durarem os impérios gentios. É o período em que ainda vivemos. Aqui há uma paragem nos discursos do Senhor, porque o assunto principal está terminado. Mas resta a revelação de alguns acontecimentos da última cena que fecha a história dessa supremacia dos gentios. É de notar também que, embora as circunstâncias de que Lucas fala, versos 20 a 23, sejam o começo do julgamento de que Jerusalém se não restabelecerá, até que o seu tempo de angústia seja cumprido e a sua iniquidade perdoada. Isaías 40, 1, 2. Contudo, não é feita aqui menção da grande tribulação, a grande ira e angústia sobre o povo que, com efeito, pesaram sobre ele durante o cerco de Jerusalém por Tito. E também os judeus foram levados cativos. Não é dito, como em Mateus, logo a seguir à tribulação desses dias, não obstante, sem designação de época, e logo a seguir ao serem mencionados os tempos dos gentios, temos: eis o fim dos tempos que chega. Há sinais nos céus, angústia sobre a terra, um movimento poderoso nas vagas da população humana. Os corações oprimidos por um alarme profético prevêem calamidades que, embora ainda desconhecidas, já os ameaçam. Porque todas as influências que governam os homens são então abaladas. Nesse dia verão o Filho do Homem, outrora rejeitado na terra, vindo do céu com os anjos do Senhor, com poder e grande glória. Verso 27. É desse Filho do Homem que Lucas nos fala continuamente. E aqui termina a profecia. Não encontramos nela, como em Mateus, o ajuntamento dos eleitos dispersos de entre os judeus. O que se segue, versos 28 e seguintes, compõe-se de exortações, cujo fim é fazer do dia de angústia um sinal de livramento, pela fé, daqueles que, firmando-se no Senhor, obedecem à voz do seu servo. Quanto à geração ou raça, expressão já explicada em Mateus, ela não passará até que tudo se cumpra. A duração do tempo que decorreu depois da destruição de Jerusalém e daquele que deve decorrer ainda até o fim é deixada na sombra. As coisas celestes não se contam por anos ou datas. Aliás, o momento da aparição do Filho do Homem está oculto nos desígnios do Pai. Porém, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Em seguida, como habitantes da terra, os discípulos deviam acautelar-se para não deixarem sobrecarregar o coração com coisas que os seduzissem num mundo onde eles deviam ser testemunhas. Porque esse dia viria como um laço sobre todos aqueles que tinham neste mundo a sua habitação ou que realmente aqui se fixavam. Vigiar e orar era o dever dos discípulos, a fim de escaparem a esses julgamentos e de subsistirem em presença do Filho do Homem. Ainda se encontra aqui o grande tema do Evangelho segundo Lucas, o Filho do Homem e um estado em relação com o que ele é. Estar com ele como salvo sobre a terra, ser um de entre os 144.000 marcados na montanha de Sião, será o cumprimento dessa bênção. Mas nenhum lugar é indicado. Supondo existir fidelidade naqueles a quem Jesus falava pessoalmente, a esperança que despertavam as suas palavras devia cumprir-se de uma maneira ainda melhor na sua presença celeste no dia da glória.
já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.